Faremos nessa videoaula a correção da atividade que abordava inequação exponencial. A primeira questão: resolva as inequações no conjunto dos números reais. O item A traz a inequação 256 maior ou igual a 2 elevado a menos x. Vamos lembrar que para resolver qualquer inequação exponencial, a primeira estratégia que eu devo tentar é igualar as bases. Então, para igualar as bases, eu vou observar que o 256 ele é 2 elevado a 8. Isso é maior ou igual a 2 elevado a menos x. Como agora eu tenho as bases igualadas, lembremos que a base 2 é maior do que 1. Então, você pode cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Vai ficar 8 maior ou igual a menos x. Bem, se 8 é maior ou igual a menos x, para que a gente possa comparar com o x, eu troco o sinal de todo mundo e inverto a desigualdade. Então fica menos 8 menor ou igual a x. Se o menos 8 é menor ou igual ao x, o x é maior ou igual ao menos 8. Portanto, então, o conjunto de solução são os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 8. O item B traz a inequação 3 elevado a x mais 2 multiplicado por 3 elevado a 4 menor ou igual ao 243. Então a estratégia é sempre a mesma, é você igualar as bases. Para igualar as bases eu vou fazer dois procedimentos. O primeiro, 3 elevado a x mais 2 multiplicado por 3 elevado a 4, esse produto de potência de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes, x mais 2 mais 4. Menor ou igual, vamos lembrar que o 243 é 3 elevado a 5. Bem, o 2 mais 4 dá 6, então vai ficar 3 elevado a x mais 6, menor ou igual a 3 elevado a 5. Agora eu vou cortar as bases, e como a base é maior do que 1, vou manter a desigualdade no expoente. Então fica x mais 3 menor ou igual a 5. Com isso, então, você tem que o x é menor ou igual a 5 menos x, menos 6, x é menor ou igual a 5 menos 6. 5 menos 6 dá menos 1, portanto, o x é menor ou igual a menos 1. Dessa forma, o conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1. O item C traz a inequação 4 vezes 4 elevado a x mais 2 vezes 2 elevado a x maior ou igual a 2. Primeiro vamos aí igualar as bases. Para eu poder igualar as bases, vamos observar que esse 4 elevado a x, o 4 ele pode ser reescrito, como 2 ao quadrado. É isso que eu vou fazer no começo. Além disso, um pouco mais na frente, eu vou fazer uma troca de variável. Eu vou substituir o 2 elevado a x pelo y. Então vai ficar, repete aí toda a inequação. Vamos lembrar que a primeira estratégia é pegar o 4 de 4 elevado a x e transformar em 2 ao quadrado. Tá? Então como é que fica? Agora eu vou fazer o seguinte. Esse 2 ao quadrado elevado a x, essa potência de potência, eu vou trocar a ordem do expoente. Eu vou trocar o 2 e o x entre si. Então, vai ficar 4 vezes 2 elevado a x ao quadrado, mais 2 vezes 2 elevado a x, menos 2 é maior ou igual a 0. E agora eu faço a troca de variáveis, Mas antes de fazer isso, fiz a troca de variáveis. Nessa troca de variáveis, eu troquei o 2 elevado a x por y. Então, ficou 4 vezes y ao quadrado, mais 2 vezes y, menos 2 maior ou igual a 0. Que aí só juntando eu chego na inequação do segundo grau, 4y ao quadrado mais 2y menos 2 maior ou igual a 0. Bem, lembrando que na equação do segundo grau, a gente resolve primeiro a equação e depois faz o estudo do sinal. Então vamos lá. Essa na equação do segundo grau, o A é 4, o B é 2 e o C é menos 2. Então, toma a fórmula de delta e vamos substituir. O B é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 4, vezes o C é menos 2.
2 ao quadrado é 4, menos e menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 dá 32, que somado com 4 dá 36. Então, nós temos que o delta é igual a 36. Vou agora para a fórmula de Bhaskara, né? Y é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o y vai ficar menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 4. Então, isso é menos 2, mais ou menos 6, que é a raiz do 36, sobre 8, que é o valor de 2 vezes 4. Bem, separemos agora em y' e y'. O y' eu pego menos 2 mais 6 sobre 8. Isso vai dar 4 sobre 8, que é 1 meio, 1 sobre 2. Por outro lado, o y duas linhas, eu pego menos 2 menos 6 sobre 8. Isso dá menos 8 sobre 8, que é menos 1. Bem, nós encontramos os valores de y, mas o que eu quero são os valores de x, né? Para isso, então, vamos lembrar que o y é 2 elevado a x. Então, quando o y é 1 meio, a gente vai ter que 2 elevado a x é igual a 1 meio. Esse 1 meio é a potência 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. Corta as bases e eu chego à conclusão de que o x é igual a menos 1. Por outro lado, quando o y é igual a menos 1, você vai ter, então, que 2 elevado a x é igual a menos 1. E aí vamos lembrar que toda função exponencial, a sua imagem é o conjunto dos reais positivo. Isso quer dizer, então, que não existe x pertencente aos reais, tal que 2 elevado a x dê igual a menos 1. Então, do y igual a menos 1, eu não chego a nenhuma solução. Vamos, então, agora montar o nosso conjunto de solução. Lembrando, primeiro eu monto o conjunto de solução da inequação do segundo grau, depois eu transformo na inequação exponencial. A inequação do segundo grau, 4y² mais 2y menos 2 maior ou igual a 0, ela tinha como raízes menos 1 e 1 sobre 2. Então, como você tem uma parábola de concavidade para cima, já que o termo a é 4, é positivo, então você vai ter que o conjunto de solução, para que essa função seja maior ou igual a 0, você vai pegar o ramo esquerdo da parábola e o ramo direito da parábola. Isso tomando como referência as suas raízes, né? Desse modo, então, para tomar o ramo esquerdo da parábola, nós teríamos o conjunto de solução y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a menos 1. Isso é o ramo esquerdo da parábola. Para pegar o ramo direito, ou y maior ou igual a 1 sobre 2. Bem, isso aí é o conjunto de solução da inequação do segundo grau, como eu falei. Vamos agora transformar isso na inequação exponencial. É só você lembrar que para y igual a menos 1, não há solução da inequação exponencial. Já para y igual a 1 sobre 2, a solução da inequação exponencial é x igual a menos 1. Então, você elimina o ramo esquerdo e trabalha apenas com o ramo direito da parábola. Logo, o conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Item D. 1/9 elevado a x mais 2 é menor ou igual a 81. Bem, vamos lá começar a igualar as bases inicialmente, né? O que eu vou fazer? Eu posso observar que esse 81, na verdade, ele pode ser reescrito como sendo 3 elevado a 4. Outra coisa que eu também observei é que o 9 é 3 ao quadrado. Então, ficou 1 sobre 3 ao quadrado, elevado a x mais 2, menor ou igual a 3 elevado a 4. O que a gente vai fazer agora? Para a gente tirar esse 1 de cima do 3 ao quadrado, para que fique apenas a base 3, é só a gente trocar o sinal do expoente. Então, em vez de 3 ao quadrado, para eu tirar 1 do numerador, eu coloco 3 elevado a menos 2. Só troco o sinal do expoente e tiro 1 de cima. Então, 3 elevado a menos 2 elevado a x mais 2 é menor ou igual a 3 elevado a 4. Bem, potência de potência, multiplico o expoente. Então, menos 2 multiplicado por x mais 2
vai ficar menos 2x menos 4. Então, 3 elevado a menos 2x menos 4, menor ou igual a 3 elevado a 4. Chegamos numa inequação exponencial, onde a base 3 é maior do que 1. Eu vou cortar as bases e vou manter a desigualdade do expoente. Então, fica menos 2x menos 4, menor ou igual a 4. Faço a letra de um lado, número do outro. Então, menos 2x menor ou igual a 4 mais 4, que é 8, né? Se menos 2x é menor ou igual a 8, essa inequação do primeiro grau, eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade, para ela não começar com menos. Então, vai ficar 2x maior ou igual a menos 8. Logo, x é maior ou igual a menos 8 dividido para 2, que é menos 4. Bem, com isso, então, a gente chega ao conjunto solução, que é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 4. Item E, 5 elevado a x ao quadrado, menor ou igual a 625 elevado a x mais 3. A gente vai começar igualando as bases. Para isso, então, nós vamos observar que esse 625 ele é 5 elevado a 4. Então, vai ficar 5 elevado a x ao quadrado, menor ou igual a 5 elevado a 4 elevado a x mais 3. Potência de potência, repete a base, multiplica o expoente. Então, 5 elevado a x ao quadrado é menor ou igual a 5 elevado a 4x mais 12. Já que 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 3 dá 12. Nós temos aí uma equação exponencial. Base 5 é maior do que 1. Então, eu vou cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Logo, x ao quadrado é menor ou igual a 4x mais 12. Joga tudo isso para o começo, para ficar zero no segundo membro. Então, você chega à inequação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x menos 12 menor ou igual a zero. É esta inequação do segundo grau que nós teremos que resolver para finalizar o cálculo dessa questão. Na inequação do segundo grau, o A é 1, o B é menos 4 e o C é menos 12. Então, eu vou pegar a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ficar o B, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Menos 4 ao quadrado é 16, menos e menos dá mais, 4 vezes 12 dá 48, que somado com 16 dá 64. Se o delta é 64, então nós vamos ter pela fórmula de Bhaskara que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual a menos o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então x é igual a 4, mais ou menos 8, que é o valor da raiz do 64, sobre 2. Vamos então agora separar em x' e x duas linhas. Para separar em x' e x duas linhas, nós vamos ter que x' é 4 mais 8 sobre 2, isso vai dar 12 sobre 2, que é 6. O x duas linhas é 4 menos 8 sobre 2, isso dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. O que nós encontramos foram as raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. O que eu quero é resolver a inequação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x menos 12 menor ou igual a zero. O que você percebe? Como a parábola correspondente a essa função do segundo grau tem concavidade para cima, nós teremos aí uma função menor ou igual a zero entre as raízes. Se é entre as raízes, a solução vai ficar entre o menos 2 e o 6. Para que eu escreva que a solução está entre o menos 2 e o 6, eu escrevo que o conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Lembrando, menor ou igual, porque na verdade o que eu quero resolver na inequação é menor ou igual a zero. Então tem que colocar menor ou igual na solução. O item F, 49 elevado a x mais 2, multiplicado por 7 elevado a x mais 2, é menor que 2.401. Sempre a estratégia inicial é você igualar as bases. Então, vamos tentar igualar as bases tudo a 7. Vamos lembrar que o 49 é 7 ao quadrado, elevado a x menos 2. Isso multiplicado pelo 7 elevado a x mais 2,
é menor do que 2.401, que é 7 elevado a 4. Primeiro eu vou começar com a potência de potência. 7 ao quadrado elevado a x menos 2 é 7 elevado a 2x menos 4. Porque 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso multiplicado por 7 elevado a x mais 2 é menor do que 7 elevado a 4. Só repetir o final. Vou então agora para o produto de potência. Repete a base, soma os expoentes. Então, repeti a base 7 e somei o expoente 2x menos 4 com o expoente x mais 2. Isso é menor que 7 elevado a 4. Juntando agora os expoentes, 2x mais x dá 3x, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, ficou 7 elevado a 3x menos 2, menor que 7 elevado a 4. Como aí nós temos uma inequação exponencial, onde a base 7 é maior do que 1, eu corto as bases e mantenho a desigualdade no expoente. Então, ficou 3x menos 2 menor que 4. Daí, então, 3x é menor que 4 mais 2, logo 3x é menor do que 6, o que quer dizer que o x é menor do que 6 sobre 3, logo x é menor que 2. Portanto, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2. Bem, segunda questão. Explicite o domínio de cada função. Ou seja, diga qual é o domínio de cada função que vai aparecer. O item A traz a função f de x igual a raiz quadrada de 5 elevado a x menos 7 menos 1. Vamos lembrar que toda função que tem a raiz quadrada, o valor que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada real de número negativo. Desse modo, então, nós devemos impor que o 5 elevado a x menos 7, menos 1, que é o que está dentro da raiz, tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero. Desse modo, então, 5 elevado a x menos 7 tem que ser maior ou igual a 1. Para poder igualar as bases, vamos lembrar que esse 1 é 5 elevado a zero. Então, 5 elevado a x menos 7 maior ou igual a 5 elevado a zero. Agora eu vou cortar as bases e vou manter a desigualdade no expoente porque a base era maior do que 1, já que a base era 5. Então, ficou x menos 7 maior ou igual a zero. Logo, x maior ou igual a 7. Desse modo, então, o domínio da função f é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 7. Ou seja, apenas os x maiores ou iguais a 7 fazem parte do domínio da função f. O item B traz a função m de x igual a raiz quadrada de 7 elevado a x menos 8 menos 49. O procedimento é o mesmo, é só lembrar que quem está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, o 5 não, o 7 elevado a x menos 8 menos o 49 tem que ser maior ou igual a zero. Daí, então, o 7 elevado a x menos 8 tem que ser maior ou igual a 49. Lembrando que o 49 é 7 ao quadrado, então 7 elevado a x menos 8 tem que ser maior ou igual a 7 ao quadrado. Como a base 7 é maior do que 1, corta as bases, mantém a desigualdade no expoente, logo x menos 8 é maior ou igual a 2. Com isso, x é maior ou igual a 2 mais 8, logo x é maior ou igual a 10. Daí, então, o domínio da função m é os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 10. O item C traz a função L de x, que ela é igual a 15 sobre a raiz quadrada de 9 elevado a x menos 27. Lembremos aí de duas coisas. A raiz está no denominador da fração. Se está no denominador da fração, não pode ser zero. Além disso, o número que está dentro da raiz não pode ser negativo. Observe, não pode ser negativo porque está dentro de uma raiz, não pode ser zero porque está embaixo de uma fração. Então, só pode ser positivo. Se só pode ser positivo, então você vai escrever que 9 elevado a x menos 27 tem que ser maior do que zero para ser positivo. Daí, então, eu tenho que 9 elevado a x é maior do que 27. Vamos igualar as bases. O 9 é 3 ao quadrado elevado a x.
tem que ser maior do que o 27, que é 3 ao cubo. Potência de potência, então 3 elevado a 2x maior do que 3 elevado a 3. A base de 3 maior do que 1 você cancela e mantém a desigualdade. Então vai ficar 2x maior do que 3, logo x é maior do que 3 sobre 2. Dessa forma, então, o conjunto de solução, que na verdade é o domínio da função L, que a questão está pedindo, é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 3 sobre 2. Letra D. Traz a função s de x igual a 23 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a x mais 2 menos o 2. Bem, quem está embaixo da raiz, ou quem está embaixo da fração, digo, não pode ser zero. Uma fração não pode ter denominador zero. Por outro lado, observemos que essa raiz é uma raiz cúbica. Não vamos confundir. Raiz cúbica, existe raiz cúbica de número positivo, existe raiz cúbica de número negativo, existe raiz cúbica de zero. Só não pode ser zero nesse item D, porque está no denominador de uma fração. Então, a única restrição que nós devemos observar no item D é que quem está embaixo da fração não pode zerar. Desse modo, então, se quem está embaixo da fração não pode zerar, então 2 elevado a x mais 2 menos o 2 tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer que o 2 elevado a x mais 2 tem que ser diferente de 2. Como 2 é 2 elevado a 1, então 2 elevado a x mais 2 tem que ser diferente de 2 elevado a 1. Eu vou agora cortar as bases e aí você conclui que x mais 2 tem que ser diferente de 1, logo x tem que ser diferente de 1 menos 2, portanto o x tem que ser diferente de menos 1. Se o x tem que ser diferente de menos 1, então o domínio da função s é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 1. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós fizemos a correção da atividade que abordava aí conceitos relativos à inequação exponencial.